O Parque da Jaqueira estava repleto de pessoas aproveitando a tarde ensolarada de Recife, sem imaginar que se tornariam espectadores de um espetáculo chocante. Rodrigo, um dos empresários mais bem-sucedidos da cidade, caminhava apressado em direção ao coreto, com sua esposa Vivian logo atrás. O tom de voz dela, agudo e cheio de irritação, cortava o ar como uma navalha. Ele finalmente parou, virando-se para encará-la, os olhos azuis brilhando de raiva contida. Você acha que sou idiota, Vivian? Que eu não veria as mensagens no seu celular? Rodrigo disparou, a voz carregada de mágoa. As pessoas passavam, fingindo não ouvir, mas a intensidade do momento era impossível de ignorar. Vivian, com seu vestido de grife e o cabelo impecável, ergueu o queixo, desafiadora. Você nunca esteve presente, Rodrigo. Eu precisava de atenção, de alguém que me notasse. As palavras dela ressoaram como um golpe, deixando todos ao redor surpresos. Foi então que Rodrigo retirou o anel de diamante que brilhava em sua mão direita, e o segurou por alguns segundos, olhando para ele como se fosse um símbolo de tudo o que estava errado em sua vida. Este anel nunca significou nada para você. Para mim, acabou. Em um movimento inacreditável, ele jogou o anel no chão, onde ele quicou antes de desaparecer na grama. A multidão ao redor ofegou, como se sentisse o peso daquele gesto simbólico. Do outro lado do parque, Rita, uma mulher simples que vendia flores para sustentar sua mãe doente, assistia à cena com o coração apertado. A briga não era apenas embaraçosa, era um lembrete doloroso de como o dinheiro não comprava felicidade. Ela tentou ignorar, voltando-se para seu trabalho, mas seus olhos foram atraídos pelo brilho reluzente no chão. Quando Rodrigo se afastou, pisando firme em direção à saída, e Vivian fez o mesmo, lançando olhares furiosos ao público, Rita se aproximou. Lá, entre a grama e as folhas caídas, estava o anel. Sua beleza era encantadora, mas também intimidante. Rita o pegou com cuidado, o peso frio contra sua palma, enquanto o mundo ao seu redor parecia silenciar. Ela sabia o que deveria fazer, mas o coração estava em conflito. Aquele anel poderia mudar sua vida. Poderia pagar as dívidas do hospital e salvar sua mãe. Mas algo dentro dela dizia que não era certo. Ao longe, um homem com um celular gravava toda a cena, capturando Rita encontrando o anel. Enquanto segurava o anel, Rita não sabia que aquele momento seria o início de uma jornada transformadora e inesquecível, que mudaria sua vida para sempre. Com o anel seguro em suas mãos, Rita deixou o parque sentindo uma mistura de fascínio e apreensão. Aquele objeto era inacreditavelmente belo, reluzindo como uma estrela caída. Porém, enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de Recife, o peso do dilema crescia em seu coração. Sua mãe, acamada e precisando de remédios caros, era sua maior preocupação. Se eu vender esse anel, poderei pagar todas as despesas, pensou Rita, sentindo uma pontada de culpa. Ela chegou ao pequeno quarto que dividia com a mãe, onde o cheiro de chá e medicamentos dominava o ar. Você está bem, filha? Perguntou Dona Lourdes, com um sorriso débil. Rita assentiu, mas suas mãos tremiam. Como poderia contar à mãe que havia encontrado algo tão valioso? O anel, agora cuidadosamente guardado em uma caixa velha, parecia irradiar um peso que transcendia seu valor material. Naquela noite, enquanto olhava para o teto de madeira desgastada, Rita tomou sua decisão. Não poderia viver em paz se não devolvesse o anel. Se fosse meu, eu odiaria perdê-lo. Tenho que fazer o certo, murmurou, como se quisesse convencer a si mesma. Mas a ideia de encarar o dono do anel, um homem claramente poderoso, a deixava nervosa. No dia seguinte, Rita usou o único acesso à internet que tinha, um pequeno cibercafé na esquina de sua rua. Ao pesquisar empresário Recife Briga Parque,
Ela encontrou várias matérias sobre Rodrigo Farias, dono de uma renomada rede de hotéis de luxo. Ele estava no centro de um escândalo relacionado ao que muitos especulavam ser uma crise conjugal. Suas fotos, ao lado da esposa Vivian, mostravam um casal aparentemente perfeito, mas as manchetes diziam o contrário. Determinada, Rita decidiu ir ao escritório de Rodrigo. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa simples e uma saia já desgastada pelo tempo, tentando parecer apresentável. O prédio imponente no bairro de Boa Viagem a intimidava. Ao chegar, ela foi imediatamente barrada pelos seguranças. "Quem é você? Não pode entrar aqui sem agendamento", disseram, avaliando-a de cima a baixo. "Por favor, é importante." "Eu encontrei algo que pertence ao Sr. Rodrigo Farias", insistiu Rita, segurando firme sua dignidade. Após muita insistência e olhares de desdém, um dos recepcionistas decidiu verificar com a assistente de Rodrigo, Mariana, uma mulher elegante e reservada. Quando finalmente foi levada ao escritório, Rita sentiu-se pequena diante da opulência do ambiente. Rodrigo, sentado atrás de uma mesa de mármore imponente, ergueu o olhar frio para ela. "Quem é você, e o que quer?" Sua voz era dura, mas não rude. Rita respirou fundo e começou a explicar. "Eu encontrei isso no parque ontem, depois que você teve uma discussão. Acho que pertence a você." Ela abriu a mão, revelando o anel que agora parecia ainda mais brilhante sob a luz do escritório. Rodrigo olhou fixamente para a joia, sua expressão indecifrável. Rodrigo estreitou os olhos, e com um tom cortante, disse: "Como posso saber que você não pegou isso enquanto eu estava distraído? Pessoas como você fariam qualquer coisa por dinheiro." As palavras foram como um golpe para Rita, que sentiu o rosto arder. "Eu só queria fazer a coisa certa", disse, tentando segurar as lágrimas. O peso daquele momento era profundo e comovente, mas Rita manteve sua postura, mesmo sentindo-se humilhada. Ela não imaginava que aquele gesto de honestidade daria início a uma série de eventos que marcariam para sempre sua vida. Rita manteve o olhar fixo em Rodrigo, lutando para não deixar as lágrimas rolarem. A acusação que ele fizera a atingira como um soco. Ela, que sempre viverá de maneira honesta, agora era vista como uma oportunista apenas por causa de sua aparência simples. "Eu não quero nada que não seja meu", respondeu Rita, com a voz firme, mas trêmula. Rodrigo recostou-se na cadeira, pensativo, enquanto analisava o anel brilhando na palma da mulher. Antes que ele pudesse responder, a porta do escritório se abriu com um estrondo, e Vivian entrou apressada. A mulher, impecavelmente vestida, parou ao ver Rita, e imediatamente lançou um olhar de desprezo. "O que está acontecendo aqui, Rodrigo?" "Quem é essa?", questionou, cruzando os braços com uma expressão de superioridade. Antes que Rodrigo pudesse responder, Vivian avançou, olhando o anel na mão de Rita. "Você só pode estar brincando. Essa mulher está com o meu anel?" Vivian exclamou, a voz estridente preenchendo o ambiente. Sem dar a Rita a chance de explicar, Vivian continuou: "Eu sabia. Claro que ela pegou o anel. Gente como ela só pensa em roubar." A acusação foi como um tapa na face de Rita, que se encolheu, chocada pela crueldade. Rodrigo levantou-se, tentando conter a situação. "Vivian, pare. Ela disse que encontrou o anel e está aqui para devolvê-lo." Mas Vivian não se deu por vencida. "Devolvê-lo? Isso é o que ela quer que você pense. Você não vê? Ela deve ter pegado quando estávamos distraídos no parque." Rodrigo hesitou, o conflito evidente em seu olhar. Ele conhecia bem o temperamento de Vivian, mas a honestidade nos olhos de Rita era algo difícil de ignorar. Do lado de fora, alguns funcionários já começavam a se reunir, atraídos pela voz alta de Vivian.
Murmúrios preenchiam os corredores, e em questão de minutos, o confronto tornou-se um espetáculo. Um dos funcionários, Marcos, decidiu filmar a cena, curioso para saber onde aquilo levaria. O vídeo, carregado nas redes sociais em tempo real, começava a viralizar, com os comentários se dividindo entre indignação e apoio a Rita. Sentindo-se humilhada, Rita tentou argumentar. Eu não quero nada de vocês. Eu só queria devolver algo que não era meu. Vivian deu uma risada sarcástica. Ah, claro. Você deve achar que vai conseguir alguma recompensa por isso, não é? Gente como você sempre quer alguma coisa. Rita não aguentou mais. Com lágrimas nos olhos, colocou o anel na mesa de Rodrigo. Eu só queria fazer o certo, mas vejo que isso não importa aqui, disse, antes de se virar e sair apressada. Rodrigo ficou em silêncio, observando Vivian, que parecia satisfeita consigo mesma. No entanto, ele sentiu algo mexer dentro de si, um incômodo profundo com o que acabará de acontecer. Ele olhou para o anel sobre a mesa, agora um símbolo de algo muito maior do que apenas um objeto perdido. Enquanto isso, Rita saiu do prédio sentindo-se derrotada. Mas o que ela não sabia era que no mundo virtual, seu nome começava a ganhar destaque. A legenda do vídeo dizia: mulher humilde humilhada por esposa de milionário ao tentar devolver um anel. E os comentários já se acumulavam, isso é revoltante. A honestidade dessa mulher é inspiradora. Vivian é um monstro. O vídeo viralizou tão rápido que ao chegar em casa, Rita foi recebida por um grupo de repórteres na frente de sua humilde residência, querendo saber sua versão da história. Rita entrou em casa com o coração pesado, mas não conseguiu fechar a porta, com as câmeras e microfones apontados em sua direção. Você é a mulher do vídeo. Pode nos contar o que aconteceu no escritório de Rodrigo Farias? Questionou uma repórter, enquanto outros repetiam a mesma pergunta de formas diferentes. Os flashes incessantes e as vozes altas a deixaram desnorteada. Eu não tenho nada a dizer, murmurou, tentando escapar do assédio. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Rodrigo e Vivian, a discussão sobre o incidente continuava. Você não tinha o direito de tratá-la daquele jeito, Vivian. Ela só estava tentando fazer a coisa certa. Rodrigo declarou, com a voz baixa, mas carregada de fúria. Vivian, por outro lado, parecia indiferente. Ah, por favor. Você não vê que ela está adorando a atenção? Aposto que já está se aproveitando disso. Rodrigo a ignorou e foi para o escritório, onde encontrou seu assistente, Henrique, já analisando os estragos do escândalo nas redes sociais. A repercussão está péssima, Rodrigo. As pessoas estão do lado dela. Se não fizermos algo, isso pode prejudicar sua imagem e seus negócios, alertou. Rodrigo passou as mãos pelos cabelos, sentindo o peso da situação. Ele sabia que algo precisava ser feito, mas antes queria entender mais sobre Rita. No dia seguinte, Rodrigo começou sua própria investigação. Com a ajuda de Henrique, ele conseguiu rastrear informações sobre Rita. O que encontrou foi chocante: uma mulher que vivia em condições extremamente humildes, sustentando a mãe doente com o pouco que ganhava vendendo flores. Ao ver fotos de Rita e Dona Lourdes, Rodrigo sentiu algo profundo dentro de si, uma mistura de culpa e admiração. Ao mesmo tempo, Vivian recebia uma ligação de um jornalista local, que queria comentar sobre os rumores de seu envolvimento com um político influente da cidade. Vivian tentou disfarçar, mas a tensão em sua voz era evidente. Isso é ridículo. Não há nada entre mim e ele, disse, enquanto seu coração disparava. Rodrigo entrou na sala no exato momento, e seus olhos se estreitaram. Com quem você está falando, Vivian? Perguntou, com uma calma que era mais assustadora do que gritos. Vivian desligou rapidamente,
mas Rodrigo já sabia. Com a ajuda de Henrique, ele conseguiu acessar informações confidenciais que confirmaram seus piores temores. Vivian não só tinha um caso, como usava o relacionamento para manipular negócios e se beneficiar. Rodrigo, furioso, confrontou Vivian e declarou: "Você não apenas me traiu, mas destruiu tudo o que pensávamos ser. Isso acaba hoje." Enquanto isso, Rita tentava retomar sua rotina, mas as mensagens de apoio e curiosidade continuavam chegando. Algumas pessoas do bairro começaram a admirá-la pela coragem, enquanto outros a olhavam com inveja e desconfiança. "Você fez certo, filha. Não importa o que digam", disse Dona Lourdes, segurando a mão de Rita com carinho. Rodrigo, agora ciente da verdade sobre Vivian e profundamente impressionado com Rita, decidiu procurá-la pessoalmente. Ele chegou ao pequeno bairro onde ela morava e foi recebido com olhares curiosos. Quando finalmente encontrou Rita, ela estava ajudando a mãe a sentar-se no sofá. Rodrigo hesitou, mas entrou. "Eu vim pedir desculpas", disse, com sinceridade na voz. "Eu errei ao julgar você. E agora vejo que sua honestidade é algo que raramente encontro no meu mundo." As palavras de Rodrigo eram comoventes, mas Rita ainda estava magoada. "Desculpas não mudam o que aconteceu", respondeu, segurando a emoção. Rodrigo saiu daquela casa com um novo propósito, não apenas corrigir seus erros, mas também se redimir de verdade. Enquanto isso, Vivian, sentindo o controle de sua vida escorrer pelos dedos, começava a planejar sua vingança contra Rita. Vivian contrata alguém para plantar algo na casa de Rita, determinada a arruinar sua reputação de vez. A manhã começou como qualquer outra para Rita. O sol brilhava suavemente através das janelas, e o cheiro do café recém-coado preenchia o pequeno lar que dividia com Dona Lourdes. Mas a calmaria foi interrompida por batidas pesadas na porta. Quando Rita abriu, deparou-se com policiais uniformizados. "Recebemos uma denúncia. Precisamos revistar sua casa", disse um deles, com um tom formal e frio. Rita ficou sem reação. "Denúncia? Do quê?", perguntou, enquanto os policiais já entravam. Eles começaram a revistar gavetas, armários e até mesmo o pequeno baú onde guardava suas poucas economias. Então, um deles encontrou algo que fez seu coração parar. Uma joia, um colar de valor claramente exorbitante, que ela nunca tinha visto antes. "Aqui está", anunciou o policial. "Isso não é meu. Eu nunca vi isso antes." Rita exclamou, sentindo a garganta apertar. Mas os policiais não demonstraram simpatia. "A senhora está sendo acusada de roubo", disseram, enquanto a algemavam. Dona Lourdes, chorando, implorava para que eles acreditassem na filha, mas ninguém ouvia. A câmera do policial que liderava a ação mostrava discretamente um sorriso conivente, evidenciando que tudo era uma armação. Enquanto era levada, vizinhos curiosos observavam a cena, e alguns até filmavam. "Eu sabia que tinha algo errado com ela", murmurou uma mulher do bairro, enquanto outra retrucava: "Você está vendo só o que quer. Essa menina nunca faria isso." O sentimento de humilhação era profundo e inacreditável para Rita. A notícia se espalhou rapidamente, e logo Rodrigo soube da prisão. "Isso não faz sentido", ele disse a Henrique, que imediatamente começou a investigar. Em poucas horas, descobriram algo chocante: a joia roubada pertencia a Vivian. Rodrigo ligou os pontos, ela estava por trás da denúncia falsa. Furioso, Rodrigo confrontou Vivian em casa. "Você chegou ao ponto de incriminar uma pessoa inocente? Qual é o seu limite, Vivian?" Sua voz reverberava pelo apartamento luxuoso. Vivian, tentando manter a compostura, respondeu friamente: "Eu fiz o que era necessário. Essa mulher precisa entender o lugar dela." "E você? Qual é o seu lugar?",
Vivian. Em uma prisão por falsificação e manipulação? Porque é exatamente isso que vai acontecer se você continuar assim, Rodrigo rebateu, deixando-a sem palavras. Ele saiu decidido a corrigir o que havia sido feito. Enquanto isso, na delegacia, Rita estava sentada em uma cela pequena e fria. Ela não chorava mais, havia algo transformador em seu silêncio. No fundo, sabia que tinha inimigos mais poderosos do que poderia imaginar. Rodrigo chegou ao local pouco depois, com seu advogado e documentos que desmentiam a acusação. Isso é uma farsa, e tenho provas, disse ele ao delegado, com um tom firme. Pouco tempo depois, Rita foi libertada. Ao sair, seus olhos encontraram os de Rodrigo. Eu sinto muito por isso, ele disse, genuinamente arrependido. Eu não deveria ter deixado isso chegar a esse ponto. Rita, com a voz embargada, respondeu, você não entende. Essa situação vai muito além de mim. Vivian é confrontada publicamente por Rodrigo, que expõe não apenas a armação contra Rita, mas também o caso dela com o político influente. A imprensa cobre tudo, e a reputação de Vivian desmorona. Vivian, agora cercada por repórteres, tentou fugir, mas as acusações se tornaram inesquecíveis. Rodrigo, ao lado de Rita, prometeu que faria tudo para protegê-la, marcando um novo capítulo em suas vidas. A queda de Vivian foi tão chocante quanto rápida. Em menos de 24 horas, as manchetes de Recife estavam tomadas pelas revelações bombásticas, o caso dela com um político influente, a armação contra Rita, e sua tentativa desesperada de manipular Rodrigo para manter seu status. Vídeos da coletiva de imprensa de Rodrigo, onde ele expôs toda a verdade, viralizaram. Eu não tolero injustiças, e lamento profundamente ter demorado tanto para enxergar quem estava ao meu lado, ele declarou, com firmeza. Enquanto isso, Rita tentava assimilar tudo o que havia acontecido. Sentada no pequeno sofá de sua sala, ao lado de Dona Lourdes, ela assistia à transmissão ao vivo. Eu nunca imaginei que pessoas tão poderosas fossem capazes de coisas tão baixas, disse Dona Lourdes, balançando a cabeça. Rita não respondeu, o cansaço emocional estava estampado em seu rosto. Apesar de tudo, ela ainda não sabia como sua vida poderia voltar ao normal. Rodrigo não demorou a agir. Ele organizou uma coletiva para limpar completamente o nome de Rita, declarando publicamente que ela era uma mulher íntegra e que havia sido vítima de armações. Ele também se comprometeu a ajudá-la de forma concreta. Durante o evento, Rodrigo pediu que Rita subisse ao palco. Ela hesitou, mas, ao ouvir a voz encorajadora da mãe, decidiu enfrentar a multidão. Quando subiu, os aplausos foram ensurdecedores. Eu só fiz o que achei certo, disse Rita, com a voz embargada, mas cheia de dignidade. Não importa de onde você vem ou o quanto você tem. A honestidade é a única coisa que realmente nos define. Suas palavras foram inspiradoras, e pela primeira vez, ela sentiu que sua voz tinha peso. Enquanto Rita era celebrada pelo público, Vivian enfrentava um cenário oposto. Sem aliados, sem prestígio e agora investigada por crimes como falsificação e corrupção, ela se viu obrigada a deixar Recife para evitar a pressão da mídia. Rodrigo, por sua vez, sentia um misto de alívio e tristeza. Ele sabia que havia perdido anos preciosos em um casamento baseado em mentiras, mas agora tinha uma nova chance de recomeçar. Nos dias que se seguiram, Rodrigo decidiu se aproximar ainda mais de Rita. Ele visitou sua casa, não como o milionário poderoso que todos conheciam, mas como um homem disposto a aprender e a mudar. Eu não sou o mesmo homem que você conheceu naquele dia no escritório, ele disse, sentado na pequena sala, enquanto Dona Lourdes os observava com um sorriso discreto. E quem você é agora? Rita perguntou, cruzando os braços, ainda relutante em confiar plenamente nele.
Sou alguém que aprendeu que o verdadeiro valor não está nas coisas que possuímos, mas nas pessoas que encontramos pelo caminho. Você me ensinou isso, respondeu Rodrigo, com sinceridade. Rodrigo anuncia publicamente que não só ajudará Rita e sua mãe financeiramente, mas que criará um fundo para apoiar pessoas honestas que enfrentam dificuldades sociais, inspirado na história dela. A iniciativa de Rodrigo foi transformadora, e a notícia correu rapidamente, trazendo ainda mais admiração para Rita, e mostrando que mudanças profundas podem nascer de situações aparentemente desastrosas. O mundo de Rodrigo estava mudando, mas ele sabia que ainda havia um último passo a dar para que tudo estivesse completo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mudança profunda na vida de todos os envolvidos. Rodrigo transformou sua promessa em ação, inaugurando o Fundo de Integridade, um projeto que ajudaria pessoas honestas em situações de vulnerabilidade, como Rita. O evento de lançamento foi um marco, com personalidades influentes e a mídia celebrando a iniciativa. Mas, para Rodrigo, o momento mais importante ainda estava por vir. Ele sabia que precisava de algo mais do que apenas gestos grandiosos. Ele precisava reconquistar a confiança de Rita de forma pessoal e sincera. Naquele fim de tarde, Rodrigo apareceu na casa dela com um buquê de flores simples e um sorriso tímido que contrastava com sua usual postura confiante. "Posso entrar?", ele perguntou, e Dona Lourdes, já simpatizante de Rodrigo, abriu a porta com um sorriso acolhedor. Rita estava sentada na varanda, observando o pôr do sol. Quando viu Rodrigo, seu coração acelerou, mas ela manteve a expressão firme. "Veio anunciar outra coletiva de imprensa", ela provocou, com um leve tom de ironia. Rodrigo riu, mas seu olhar era sério. "Na verdade, vim falar com você, sem câmeras, sem jornalistas. Só eu e você." Ele se sentou ao lado dela e respirou fundo antes de começar. "Rita, eu não sou perfeito. Cometi erros, e demorei muito para enxergar o que realmente importa. Você me mostrou que há coisas que o dinheiro nunca pode comprar, como a honestidade, a dignidade e a coragem. Você me inspirou de uma forma que ninguém jamais conseguiu." As palavras de Rodrigo eram profundas e comoventes, e Rita não conseguiu esconder sua emoção. "Não é fácil confiar em alguém que faz parte de um mundo tão diferente do meu, Rodrigo. Mas eu não posso negar que você mudou", disse ela, com a voz embargada. Rodrigo sorriu, mas havia mais que queria dizer. Ele colocou a mão no bolso e tirou o mesmo anel que um dia havia jogado fora no parque. Rita olhou, surpresa, enquanto ele segurava a joia em sua direção. Este anel era um símbolo de algo vazio no passado. Mas agora, eu quero que ele represente algo verdadeiro. "Rita, você aceita ser minha parceira nesta nova jornada? Não estou pedindo um compromisso imediato, mas uma chance de mostrar que posso merecer sua confiança." O pedido foi recebido por aplausos discretos, e ao virar-se, Rita viu que os vizinhos estavam assistindo a cena com lágrimas nos olhos, emocionados com o gesto de Rodrigo. Rita respirou fundo, sentindo o peso do momento. Ela sabia que aceitar significaria um novo começo, uma vida diferente de tudo o que conhecia. "Eu aceito, mas com uma condição. Que você prometa nunca esquecer de onde eu vim e o que aprendi. E que esse fundo que você criou seja um legado verdadeiro, não apenas uma estratégia para melhorar sua imagem." Rodrigo assentiu, emocionado. "Você tem minha palavra." O gesto, mais que um pedido, era uma promessa de transformação mútua. A história deles estava apenas começando, mas já era um símbolo de algo inesquecível e inspirador. Enquanto o sol se punha sobre Recife, Rodrigo e Rita apertaram as mãos, marcando o início de uma nova jornada juntos. O passado de dor e manipulação havia ficado para trás, dando lugar a um futuro repleto de esperança, autenticidade e amor. Espero que tenha gostado da história de hoje.
Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.